conhece, já está ligado, né? Tá. É o professor Marcelo Bota, fez o doutorado no CBPF, ele é argentino, retornou para o país dele, hoje ele é professor e pesquisador lá em La Plata, na Universidade Nacional de La Plata. O Marcelo trabalha em tópicos ligados à teoria de cordas, gravitação, né? Aspectos gerais de teoria de gravitação, teoria de Young-Mills, teoria de Gauge, e o Marcelo está estudando, está bastante interessado em estudar gravitação quântica na abordagem ADS. Então o seminário que ele vai dar hoje para nós é um seminário aula, né? Ele não está trazendo assim nada excepcionalmente original, mas ele está trazendo as impressões dele, daquilo que está compartilhando conosco, né? As impressões daquilo que ele estudou, e ele tem algumas ideias também, algumas propostas que ele vai colocar ao longo do seminário e que a gente pode se agregar a ele para eventualmente até pensar numa colaboração. Por isso que eu coloquei o curso dele dentro das nossas aulas. Nossas aulas estão aprendendo algumas coisas sobre ADS e o Marcelo está trazendo uma abordagem de gravitação quântica dentro do cenário de ADS. Então, Marcelo, obrigado. Obrigado, José. É exatamente o que ele falou, assim, eu tenho trabalhado mais em gravitação mesmo, assim, e algumas coisas, muitas dessas coisas que eu vou falar agora são coisas que eu estou estudando nos últimos meses, assim, um ano, vamos dizer, 2 anos para cá, eu estou estudando essas coisas. Cheguei a fazer 2 trabalhos na área, que se der tempo, tem a ver com essa parte daqui, mas isso vai depender do tempo. Eu estava mais preocupado, como falei com ele, de tentar mostrar para vocês, pelo menos, algumas ferramentas assim, básicas, algum jargão básico dessa coisa, desse CFT, e pelo menos que fiquem essas coisinhas claras. E se der tempo, a gente entra em questões mais avançadinhas, entre aspas, né? Então eu vou começar formulando assim, simplesmente o que se conhece como a conjectura de Matasseno, a conjectura ADS-CFT, né? Que essencialmente propõe, né, a equivalência entre uma teoria de Yang-Mills, que é uma teoria que vive em um espaço chamado B, né, supõe uma variedade B de dimensão D, e uma teoria de campos supostamente conforme. Digo supostamente porque hoje em dia todas essas condições são já relaxadas em muitas direções. Essa teoria se assume ser equivalente a uma teoria de cordas fechada em cima de um espaço-tempo de uma dimensão a mais, que assintoticamente tem a estrutura do espaço-tempo de Anti de Sitter. Essa estrutura, acho que o professor Elaine já deve ter explicado nessas aulas, como é que é esse espaço-tempo de Anti de Sitter, como é que se constrói a partir das simetrias, as isometrias, como correspondem. Isso provavelmente vão ver no teu curso, como correspondem as simetrias desta teoria, as isometrias nesse espaço-tempo, né? Etc. Então, mas esta conjectura, a ADS-CFT, né, tem muitos tipos de aplicações. Tem gente que está interessada no aspecto de como é que de computar coisas que estão deste lado a partir de considerar coisas que estão do lado da gravitação. A princípio, esse é o lado mais fácil da conjectura, da correspondência, digamos. Devido a que, como vou explicar aqui, nesse pequeno dicionário, a gente pode fazer cálculos que são clássicos neste lado da conjectura e deduzir coisas da teoria quântica desse lado. É interessante isso. Mas só que eu, por uma questão de gosto pessoal, eu estou sempre mais interessado na direção oposta. Isso é que eu me permiti chamar Quantum Gravity no sentido holográfico. Que a direção oposta seria simplesmente
significaria pensar que esta teoria, já que é equivalente à gravitação, teoria de cordas fechadas, esta é uma teoria completa de gravitação, inclusive a teoria quântica de gravitação. Porque aqui eu estou contendo informação de teoria de cordas fechadas em um fundo da Anti-de-Sitter, um fundo da metria. Um parênteses, qualquer coisinha que quiserem comentar ou trocar ideias, eu já falei. Como falou o professor, ele não pretende ser um seminário, assim, pretende mais ser uma coisa que eu tenho estudado recentemente e acho que pode ser legal colocar para vocês e a gente poder perguntem aí com toda a liberdade. Porque às vezes até me ajuda a mim ter um parâmetro de ver onde estamos, entendeu? Então é o seguinte, então essa é uma teoria quântica da gravitação, teoria de cordas, que a princípio a teoria de cordas é uma teoria perturbativa da teoria quântica, é uma formulação perturbativa da teoria quântica da gravitação. Está claro por que isso? Como vocês devem saber, já devem ter alguma experiência com o professor Elaé, quando eu tento quantizar o campo gravitacional, eu geralmente faço uma expansão ao redor de um valor de fundo, por exemplo, Minkowski. Essa teoria, fazendo essa perturbação, posso eventualmente construir uma coisa chamada graviton e ver como propaga e tal. Mas essa teoria é conhecida ser não renormalizável em geral. Em geral, é não renormalizável. Então, a teoria de cordas é uma maneira de formular essa construção para um graviton de uma maneira que, a princípio, parece ser renormalizável. Ainda não foi provado completamente, mas é renormalizável. Mas, de qualquer forma, isto é uma teoria perturbativa da gravitação quântica, porque a teoria de cordas a menos que se conheça, uma teoria não perturbativa de cordas, mas isso... Então, muita gente costuma formular esta conjectura dizendo que isto nada mais é do que a formulação não perturbativa de gravitação quântica. Ou seja, observem o que quer dizer. Quer dizer que eu tenho um espaço de dimensão D e eu tenho uma teoria de campos em cima dela, sem gravitação, e supostamente isso é a teoria da gravitação quântica não perturbativa. Quando eu... trata-se disso, a pesquisa na DSCFT, nesse sentido, tentar ver como eu posso extrair informação da geometria assintoticamente Anti-de-Sitter a partir desta teoria. Então, um breve resumo do que eu pretenderia falar hoje, não sei se vai dar tempo, mas é essencialmente em que consiste o dicionário, né, e a correspondência entre estados e espaço-tempo. E isso é o que nós podemos entender como gravitação quântica no contexto holográfico. Depois vou falar da prescrição de Gubser, Klebanov, Polyakov e Witten, que essencialmente é a ferramenta principal da DSCFT em ordem a fazer contas. Que às vezes a gente, poxa, são equivalentes. E daí, como que a gente faz contas? Cálculos. Então, a maneira de fazer cálculos é essencialmente esta prescrição. Depois eu vou explicar em que consiste. E, pelo menos, pretendo chegar até aqui, que é a construção de como se descreve um buraco negro na Anti-de-Sitter, dando um estado na teoria de campo conforme dual à gravitação. E o que está aqui entre parênteses é que eu gostaria, talvez seja até melhor do que entrar a falar demasiado da DSCFT, explicar algumas coisas que às vezes não ficam demasiado claras, que tem a ver com gravitação mínima, ou até com gravitação quântica, por si mesmo, independentemente da DSCFT, que é o espaço-tempo de Rindler, a questão do efeito Unruh, e como é que a temperatura está sempre presente ou está intimamente ligada à gravitação. E, eventualmente, neste contexto, acontece uma coisa que é bastante importante, chamada a transição de fase de Hawking-Bayes. Se der tempo, vou comentar disso. E algo também da chamada construção de Hartley e Hawking, que fizeram no final dos anos 70, sobre eles construíram, ou prescreveram uma maneira de construir a função de onda para a gravitação quântica. Função de onda do espaço-tempo. Isso, apesar de parecer algo muito velho, ele é trazido de volta por a DSCFT.
parece algo já antigo, ultrapassado, parece que... Bom, enfim. E finalmente, vou comentar coisas um pouco mais atuais, que vou explicar entendimento, emaranhamento na teoria de campos, na teoria que mora aqui, e como isso está conectado a uma propriedade da geometria do espaço-tempo. E o fato de eu ter emaranhamento na teoria de campos parece estar associado a ter continuidade, conectividade clássica da geometria. Interessante. Isso é uma observação recente, de 2009 mais ou menos. Nós mostramos, eu com outros coleguinhas lá de La Plata, mostramos que se além de emaranhamento no estado da teoria de campos, existe uma interação entre... Bom, vamos deixar isso para depois. Vamos deixar essas coisas para depois. Porque eu deveria explicar a interação entre que e que. Mas não, vou falar. Suponha que eu tenho esta teoria, mas tenho outra cópia dessa teoria. E suponha agora que interagem, além disso. Interagem, não só estão emaranhadas. A interação vai estar relacionada à conectividade causal do espaço-tempo. E finalmente eu vou comentar uma coisinha que eu fiz um par de anos atrás, e na que eu trabalhei, não só eu fiz, também tem outras pessoas que trabalharam, que é uma proposta ADS CFT ao quadrado, diz aqui. Que é basicamente a ideia de generalizar a proposta da ADS CFT de maneira que eu possa explicar o processo de formação do buraco negro como um processo unitário. Que é um problema que tem importância desde o ponto de vista dos paradoxos de perda de informação, etc. Enfim, buracos negros e tal. Mas não sei se vai dar tempo para falar disso e qualquer coisinha eu vou me restringir a coisas mais estándar da teoria. Então é o seguinte, em 97, Madacena propôs que uma teoria, melhor para não escrever, 97, e uma teoria de Yang-Mills, na verdade é super Yang-Mills, com 4 supersimetrias, para o grupo SUN, com constante de Yang-Mills, constante de acoplamento de Yang-Mills, é equivalente a uma teoria de tipo 2B, de cordas fechadas, em cima do espaço-tempo dentro de ciclo. Isto é em 5 dimensões, cross uma outra parte compacta, que é uma esfera de 5 dimensões. Ou seja, vocês sabem que as cordas só fazem sentido quando estão definidas em 10 dimensões, as supercordas. E aqui a dimensão deste espaço é 4. Então, esta parte compacta normalmente não interessa, que tem a ver só com modos de winding das cordas. O que importa é que a teoria de gravitação é uma teoria quântica de gravitação de Morelli. Essa foi a formulação de Madacena. E para isso eu vi um dicionário, uma relação entre as constantes dos dois lados da teoria. As constantes é o seguinte, isto aqui chama-se a constante de acoplamento de Toft, que tem a ver com, vocês veem que pega a constante de acoplamento da teoria de Yang-Mills, eu vou escrever o que significa isso. Essencialmente, esta teoria que eu estou falando aqui, é essencialmente para um campo de gauge, né? E aqui eu tenho parte de fermiones e bosões. Aqui não vou escrever explicitamente fermiones, etc. Isso é em 4 dimensões, é Minkowski. Tá? Então, essa constante de acoplamento, então o que acontece? Então, vocês veem, aqui está explicitamente a relação entre as constantes. O que quer dizer alfa-linha? Alfa-linha é a constante inversa da tensão da corda, a constante da corda. Como chama essa constante, Ricardo? Esqueci o nome. Não, é alfa-linha. Ok. E essa é essencialmente a ação de Polyakov para
corda, não sei se vocês já viram isso, é essencialmente dada pela derivada. Essa derivada é com relação às duas coordenadas. A corda é uma variedade tridimensional, isso aqui é uma teoria de campos em duas dimensões. Esse I, essa I baixo, é em cima das coordenadas de uma corda, tá? 0 e 1. Esse I, Gemini é a métrica do espaço-tempo onde mora a corda, onde está embebida a corda. Essa aqui tem alfa prima. E tem uma parte mais, que é GS, que tem a ver com que multiplica a ação de Einstein-Hilbert para essa variedade tridimensional. Por favor, José, se você acha alguma coisa melhor para explicar melhor, interrompe aí à vontade que vai ser bom. Então é o seguinte, por exemplo, esta parte aqui dá conta de topologias exóticas da corda. Entendeu? Por exemplo, se eu tenho um cilindro assim, eu estou descrevendo a evolução de uma corda fechada. Mas eu poderia ter algo do seguinte tipo, assim. Esse tipo de coisas aqui tem a ver com um número, um invariante topológico aqui, que se chama gênero, né? O gênero da superfície. O número de Euler, está relacionado com o número de Euler da superfície bidimensional. Então, o que acontece? Quando eu tenho, para simplificar tudo isso, eu posso pensar assim, quando eu tenho algo como um vértice de cordas, as cordas, tem duas cordas assim, de alguma maneira interagem e se separam novamente, isso está controlado por essa constante. Tá? Então, no dicionário de Magazine Deu, essa constante está relacionada com a constante de Yang-Mills da teoria de campos. E essa constante alfa' está relacionada com a que nós interpretamos como a longitude da corda. Quanto é grande a corda. E R, devem ter visto com o professor Ilaria, ele é o rádio do espaço-tempo da antecida. Por exemplo, escrevamos a métrica da antecida em coordenadas de Poincaré, se escreve-se assim. Essencialmente isso. Então, R nos diz mais ou menos como é o tamanho do espaço-tempo. Então, observem que esse lambda. Então, por exemplo, uma coisa que eu quero que vocês observem é o seguinte: quando N é muito grande, a constante de acoplamento de Yang-Mills, perdão, vamos supor que lambda é constante. Suponha que lambda é constante. Para o limite de grande N, a constante de Yang-Mills vai ser. Isso significa que a constante de acoplamento das cordas vai ser também. Isso significa que eu devo pensar que do lado de gravitação eu tenho cordas praticamente livres. E agora suponha que eu faço essa constante, além de ser um número constante, um número real, mas faço ele muito, muito grande. Essa constante é muito grande. Isso significa que a corda é muito pequenininha com relação ao tamanho do espaço-tempo. Então, o que quer dizer? Que eu tenho uma teoria muito de gravidade, onde as cordas têm pouca influência com a informação dos estados de cordas. Assim, eu tenho uma teoria muito geométrica, muito clássica do lado da gravidade. E deste lado eu tenho uma teoria que é muito fortemente acoplada, entendeu? E, bom, enfim, não sei se tem alguma pergunta, talvez fique mais claro que vocês pensem que eu explique isso. Mas, essencialmente, eu quero deixar claro que, se do lado da gravidade tem uma teoria muito clássica, do lado de teoria de campos tem uma teoria muito acoplada e quântica. Isso é por um lado.
Então, por outro lado, eu na linguagem da DSCFT, eu tenho um espaço de Hilbert associado à teoria conforme, e um estado do espaço de Hilbert está relacionado a um dado espaço-tempo, a um fixo espaço-tempo, um espaço-tempo que é fixo e é assintoticamente antidecível. Então, para simplificar as coisas, para hacerlas mais intuitivas, imagine o seguinte: imagine que eu vejo esse cilindro cortado dessa maneira, o tempo evolui transversal ao quadro. Então aqui eu tenho o espaço-tempo antidecível. E aqui tem uma esfera SD. Em cima dessa borda aqui vive a teoria conforme. Tá? Só que aqui posso ter qualquer espaço-tempo, desde que ele assintoticamente se comporte como antidecível. Por isso é que se diz que a DSCFT contém gravitação quântica. Porque, reparem que não importa que espaço-tempo eu tenho aqui dentro, desde que assintoticamente eu tenha um comportamento controlado e que seja antidecível. Dado um estado aqui fora, isto é um pouco delicado, por isso eu tenho medo de ir muito rápido nesse aspecto. Suponha que eu tenho, nesta teoria quântica, eu tenho um espaço de Hilbert associado à teoria conforme. Dado um estado aqui, eu tenho associado uma geometria de background fixa que é assintoticamente antidecível. Se eu modifico esse estado, cilindro, eu posso interpretar isso como que é outra geometria, com outra métrica que é assintoticamente antidecível. O caso particular do vácuo, que esta teoria conforme, corresponde a antidecível puro. Então, podemos imaginar assim, como que eu tenho uma correspondência entre estados, na teoria de campos que vive na borda, e métricas que são assintoticamente antidecíveis. Pelo menos é nesse limite que eu estava falando, que lambda é muito maior que 1. E sempre, quase sempre, estou considerando o limite n indo ao infinito. Sempre pensem nisso, essa dualidade. Sempre estamos considerando um número muito grande de geradores de simetria de Gauge. Tá? Isso nada tem a ver com supersimetria. Marcelo, Fala. perdi uma informação do segundo termo ali que coloca Da corda do Fourier. Do Gauss-Bonnet, a questão de complemento falasse que está relacionado com alguma coisa, eu perdi a informação, esse JC aí, fez o termo de Gauss-Bonnet. Sim, esse é um G. Desculpa minha letra, G, esse. E tu falaste que. Ah, tá. G, tu falaste que era aquele. Que eu apaguei. GM, né? Quadrado. Eu falei que GS, que está Tá. aqui, é esse mesmo GS. Tem a ver com acoplamento da corda fechada. Certo. Então, uma coisa que está prescrita no dicionário é que isso tem que estar relacionado com a constante de Yang-Mills da teoria de campos que vive na borda. Ah, então. Sempre imaginem esta situação. Eu vou estar Posso dizer o falando. seguinte, Marcelo, que o primeiro termo seria incorporar a corda aberta, o segundo termo, corda fechada? Não, é sempre corda fechada. Sempre. Na Teresiter você não tem, eu saiba, não, só tem corda fechada, de tipo 2B e tal. Mas podemos esquecer em todo isso de supersimetria. São cordas fechadas, ou seja, talvez eu devia dizer algo aqui. Só cordas fechadas contêm gravitação. Se eu tenho corda aberta não tem gravitação. Tenho só teorias. Posso descrever teoria de Gauge, teoria de campo e tal. Mas a gravitação só está presente quando tem cordas fechadas, cilindros desse tipo, de volume. Quando esse cilindro, esses cilindros interagem, vamos dizer, tem coisas assim, coisas desse tipo, ou coisas mais complexas, até loops, entendeu? Esses cilindros evoluem de maneira estranha, isso é controlado por esse termo. Certo. Quando esse termo não está, eu só tenho esses cilindros, assim, não tem mais nada. Ou, na verdade, diagramas de árvore. Não só esse cilindro, mas pode ser coisas assim, entendeu?
Aqui o que muda nada mais é o número de coisinhas que entram no diagrama. Mas, por exemplo, coisas assim, loops, coisas assim, são controladas por este termo. Bom, o que eu quero com esse desenho é que pensem em duas coisas. Aqui temos duas teorias de campo, né? Eu quero remarcar isso, parece meio louco, mas são duas coisas. Uma coisa é dentro, este é o chamado bulk, esta coisa que eu desenhei dentro desse cilindro. Então, na gíria se chama bulk. Aqui eu tenho uma métrica, Gemini. Essa métrica Gemini, o único que se pede na conjectura é que assintoticamente se comporte assim, perto da fronteira, ou seja, assim, indo a zero. A fronteira nas coordenadas, depois em careta, descrevemos Z indo a zero. Z indo infinito corresponde a um horizonte de eventos, mas nada mais do que uma descrição de um horizonte para este patch, para essas coordenadas. Tá? Não é um horizonte de eventos relacionado ao buraco negro, nem nada disso. Então, tenho métricas e tenho um espaço-tempo que é clássico. Aqui dentro você tem cordinhas. Tá? Cordinha fechada, na verdade. Desculpem o desenho, são cordas fechadas. Essas cordas fechadas, como transportam grávitos, podem fazer back reaction no espaço-tempo. Então podem deformar esse espaço-tempo. Essa deformação do espaço-tempo, qual é a... Estou dando a receita, não, desculpem, não dá para demonstrar isso, né? Mas assim, como se interpreta do lado de campo, da teorias conforme a Field. Se interpreta simplesmente como mudar o estado do espaço de Hilbert desta teoria. Para diferentes estados de... Imagine o picture de Heisenberg, mecânica quântica. Eu tenho um estado fixo. E aí o que evoluem são os operadores. Se eu escolho outro estado, eu estou aqui escolhendo outro background gravitacional. Todos acabam assintoticamente antidecíclicos. Então, por que isso tem a ver com gravitação quântica? Tem a ver porque, precisamente, um dos sonhos da gravitação quântica é poder ter uma formulação de alguma teoria que me descreva a gravitação, mas que me permita estar em um background que não é fixo, num fundo que não é fixo. Esta teoria tem essa propriedade, este paradigma. Mudou o paradigma a partir desse CFT do que consideramos a gravitação quântica. Por quê? Porque a partir de entender qual é a estrutura quântica da teoria que vive só na borda aqui, e entender os estados, a gente deveria entender então qual é todas as geometrias que são assintoticamente antidecílicas e toda a quantização disso. Então, no paradigma ADS-CFT, a gravitação quântica é isso, consiste nisso. Mais ainda, eu vou mostrar agora neste segundo item, que para computar do lado da teoria conforme é igual a uma certa coisa que se calcula do lado da teoria de gravidade. Esta certa coisa que se calcula do lado da teoria de gravidade é uma soma sobre todas as topologias e métricas que são assintoticamente antidecíclicas. Isso significa que eu não tenho que fixar nada do espaço-tempo mais do que a própria estrutura assintótica do espaço-tempo. A princípio, e aí que está o problema agora, não se entende ainda como é que eu, a partir de dar um estado psi, vou poder reconstruir essa geometria. Então, se desse tempo, eu creio que não vai dar, porque já estou atrasado, eu gostaria de mostrar precisamente como propriedades em cima desse estado psi poderiam dar conta de propriedades geométricas do espaço-tempo, como isto que eu acabei de falar. Um emaranhamento que tem esse estado psi vai dizer se o espaço-tempo dentro é conectado com ele, ou tem buracos, por exemplo. E, por exemplo, emaranhamento mais interação, um certo tipo de interação na teoria de borda vai estar relacionado com conexão causal e coisas desse tipo. Então a ideia, o problema agora poderia se colocar dessa maneira. Bom, agora eu falei ali, vendi para os... Bom, primeiro vou explicar esta ferramenta aqui que é importante. Marcelo, só um pontinho. Aí esse ponto aí é fundamental para poder fazer essa correspondência dos teus espaços
espaços-tempo sejam sempre assintoticamente antidecíveis. Isso. E isso, então, estaria excluindo a possibilidade. Se você pensa na gravitação quântica, a gente imagina que você possa flutuar sobre todas as métricas, né? Mas isso está excluindo que efeitos quânticos da gravitação possam advir de outros espaços-tempo que não antidecíter? Quer dizer, o efeito quântico da gravitação está completamente atribuído a uma estrutura de antidecíter? É isso? Então, essa é uma ótima pergunta. Tem várias coisas para dizer sobre isso. A primeira é que se supõe, se espera, na verdade não se supõe, se espera que se eu mudo a estrutura assintótica, ADS, tudo bem. Se eu mudo a estrutura assintótica ADS, por exemplo, para DC, ou por exemplo, para assintoticamente plano, Minkowski, né? O que deveria acontecer é mudar aqui eu tenho CFT e aqui deveria ter outro tipo de teoria. Entendi. Não deveria ser nada teoria conforme. E justamente recentemente eu estava assim escutando, Maldacena falou que está trabalhando nesse lado. Porque olha só, se a gente olhar bem no curso aqui, está explorando um pouco o aspecto da simetria. Por exemplo, ADS, né? Vamos pegar o caso ADS5. ADS5, a isometria é SO24. Sim. E SO24 é justamente conforme o Minkowski. Se você pegar o DS, né? Se você pegar um DS5, né? Ele é SO14. E SO14 seria uma teoria conforme do espaço euclidiano, né? Na verdade, seria alguma coisa como um grupo conforme do espaço euclidiano. Então, você estaria dizendo que talvez o de Sitter pudesse estar vindo de alguma propriedade de uma teoria de campo euclidiana, né? Mas tem já algumas coisas, só que nenhuma delas parece ser convincente o suficiente. Né? Tem uma coisa assim que talvez seja mais convincente, que é precisamente uma teoria euclidiana. Entendi. Precisamente isso que você acabou de falar. Faz sentido, estou entendendo. Então, mas essa simetria está prejudicada. Está prejudicada, eu acho que sim. Né? Então, uma teoria euclidiana e, a princípio, por exemplo, uma solução de Sitter, né, maximamente simétrico, seria um espaço-tempo justamente a expansão que a gente tem em mente do modelo cosmológico. Assim. Então, teoricamente, nesse espaço-tempo, onde estaria localizada, digamos, a borda desse teoria? E, bom, a princípio se coloca em tempo igual a zero, no início, tempo zero. Essa teoria é uma teoria euclidiana, justamente o tempo seria coordenada holográfica, nesse caso. Assim como aqui a coordenada holográfica é z, que é uma coordenada espacial, é nesta formulação que existe, mas parece que não é muito satisfatória. Isso já tem vários anos que está aí e ninguém dá muita bola para isso. Creio, até onde eu sei, não tenho tanta extrema certeza, mas 80% de segurança que eu estou falando. E esse aqui não, ninguém tem nenhum chute disso. Mas eu sei, como te falei, uma fofoquinha assim, que eu uma vez assim almoçando, mas a Cena falou que ele está trabalhando nisso, atualmente está trabalhando nisso. E não sei. Mas aí, a outra coisa que tem a ver com o que você falou é que sim, isto é de alguma maneira um experimento para a gravitação. Assim, é como quando a gente faz gravitação em 2+1, tipo, se seria desejável generalizar a todos os comportamentos assintóticos. Mas sim, a outra parte da resposta é que nesta concepção de gravitação quântica, o assintótico, a estrutura assintótica está fixa. Sei. Dentro pode acontecer um monte de coisas. Pode flutuar, a topologia, a métrica, pode acontecer tudo. O interessante disto, de qualquer maneira, é que aqui eu posso ter buracos negros, posso ter o que eu quiser aqui dentro. E teoricamente está tudo aqui. Aqui estamos escolhendo a teoria da borda. Isso é motivador, acho, na minha opinião. Não sei como é que vai ser para outros, talvez não haja holografia para outros comportamentos assintóticos. Mas, pelo menos para a ADS, aparentemente a coisa está bastante já chegada, confirmada.
Então, por exemplo, agora eu vendi uma coisa para vocês aí, que depois eu vou, que era o seguinte, que dado o estado aqui, eu tenho, corresponde a uma métrica aqui fixa. Então, por exemplo, o vácuo absoluto corresponderia a ADS exato, como esse que está aqui escrito. Agora, quando eu tenho um buraco negro, eu já não posso mais falar de um estado desse tipo. Eu tenho que falar de algo como uma matriz de densidade, um estado misturado. Tá? Um estado misturado que se escreve assim. Então, também, dado o espaço-tempo, como que contém um buraco negro e assintoticamente é anti-de Sitter, também posso descrever como um estado, só que agora já não é mais um estado puro, como eu disse. Bom, em 2001, 2012, não lembro. Não, vou falar isso, mas aí depois vou voltar ao segundo item, um pouquinho. Agora eu vou pular um pouquinho para esse. Maldacena propôs que esta descrição assim não é necessária assim, em termos de matriz de densidade. Eu ainda posso pensar em estados puros, como esse aí, descrevendo qualquer geometria. Por exemplo, o buraco negro se descreve também como um estado assim. Perdão, algo que eu não falei, pode ter ficado confuso. Eu já associei imediatamente este estado ao buraco negro aí dentro. Isso é pelo fato, uma coisa que Witten estudou em 98, 99, por aí. Essencialmente, um buraco negro é todos sabem aqui, devem saber que tem temperatura, tem entropia. Então, a que mais poderia corresponder, se eu devo fazer uma conjectura, qual seria o estado que deveria corresponder a um buraco negro? Precisamente um estado térmico. Um buraco negro que esteja aqui dentro, uma geometria do buraco negro, que assintoticamente seja anti-de Sitter, o mais natural é que o estado que vai descrever no espaço de Hilbert, na teoria conforme, seja o estado térmico, a temperatura fixa. Esse beta vai estar associado à massa do buraco negro. Depois eu vou entrar em detalhes técnicos de como é, por que isso sempre é assim, por que em um espaço-tempo a gente tem uma temperatura. Acho que isso vai ser talvez agora mais substancioso do que falar demasiado de conjectura desse. Então, só para comentar, Maldacena percebeu que eu posso descrever o buraco negro assim, em vez de estar em uma cópia do Hilbert, ele falou, não, mas eu posso descrever até buracos negros como estados puros em duas cópias do espaço de Hilbert. Isso o que significa? Significa ver o buraco negro como uma coisa chamada extensão máxima da solução de Schwarzschild-ADS. Que é o seguinte, não sei se estão familiarizados com o diagrama de Penrose, provavelmente não, mas por isso que eu vou agora explicar um pouquinho isso, mesmo que não dê tempo para mais nada. Mas suponha o seguinte, eu tenho um buraco negro, acho que convém escrever uma soluçãozinha. Bom, não sei, então eu tenho um diagrama de Penrose que é assim. Já vou explicar aqui o que é cada coisa. Calma. Esse aqui seria, assim como eu desenhei aqui um cilindro, seria com teoria conforme, aqui vou ter CFT1 aqui e uma CFT tio, que está morrendo aqui. O que significa isso? Isso agora é como uma espécie de buraco de minhoca, se querem ver dessa maneira. Eu tenho duas fronteiras, assintoticamente anti-de Sitter, em vez de ter uma só. Essa região aqui é assintoticamente anti-de Sitter e essa região aqui é anti-de Sitter. O buraco negro mora aqui dentro, basicamente. Estas linhas aqui representam horizontes de eventos. Esse é um diagrama, chama-se um diagrama estendido do espaço-tempo, um diagrama de Penrose. Já vou explicar melhor o que é isso com um exemplo simples, que é o espaço-tempo de Rindler.
que é exatamente a mesma coisa que isso, apesar de que isso parece muito complicado. Mas o importante é que agora eu posso ver meu buraco negro como um espaço-tempo, e na verdade, em vez de ter só uma fronteira, eu tenho duas fronteiras. Se quiserem, vamos fazer um desenho do que é essa superfície aqui. Aqui está o tempo, como sempre, imaginem-se que aqui está o tempo, e aqui está, essa coordenada aqui é x. Tá? Não sei se convém chamar x. Bom, por agora vamos chamar x por enquanto, depois eu mudo. Então, agora imagine que nós estamos olhando para o espaço, assim, cada vez que eu tiro uma foto do espaço-tempo, eu vejo uma superfície espacial. Então, nesse caso, em t igual a 0, minha superfície espacial, ela é precisamente um buraco de minhoca. Não sei se vocês veem. Passo por aqui, pelo horizonte de eventos, e vou até a outra borda. Se eu tirasse uma foto desse, o diagrama desse seria uma coisa assim. Nesse ponto, nesse pescoço aqui, corresponderia a este ponto. Certo? Uma foto desta superfície espacial é ver um buraco de minhoca aqui. Assintoticamente, eu estou indo para antes de Sitter. Não sei se dá para ver. Eu tenho uma coisa assim. Para lá é antes de Sitter, aqui se conecta nesse ponto e continuo indo para lá e vou a outro antes de Sitter. Tudo isso é um espaço, não é espaço-tempo, é espaço, é uma foto do espaço-tempo. Ok, já vamos ver isso com coordenadas e vamos ver. Então o que acontece? Este estado representa um buraco negro visto desta maneira. Agora, como se escreve esse estado? Esse estado se escreve assim. Bom, convém escrever aqui embaixo, porque não tem mais que fácil. Essa é uma importante normalização. Ok. Esse N, então agora eu vou explicar o que é. Esse é o estado que descreve um buraco negro assintoticamente descido. Esse N representa o autoestado do operador hamiltoniano da teoria conforme que vive nos bordes. Esse CF tio é uma cópia idêntica a esta teoria. Tá? N tio é o autoestado deste hamiltoniano, o hamiltoniano que vive em esta teoria. E M é o valor de energia, como a mecânica quântica. Não tem nada estranho aqui. Isso é a temperatura. Esse parâmetro beta, a temperatura, está fixado pelo valor da massa do buraco negro. Quanto mais massa tem o buraco negro, maior é esse beta. Então, esse estado descreve, teoricamente, tem toda a informação da geometria do buraco negro. Isso é muito interessante para o aspecto quântico da gravitação. Que vou explicar já, que é o seguinte, observem que este estado é uma superposição quântica de todos estes autoestados. O que significa N e N tio? Se a conjectura e o que eu acabei de falar é verdade, significa que cada N representa um espaço-tempo, uma geometria por si só. Cada N. Você lembra que eu falei aqui que cada estado psi era uma geometria? Então, cada N que está aqui representaria uma geometria. Isto foi observado por Van Ramston, isto que eu vou falar agora, foi observado por Van Ramston em 2009. E já me adianto um pouquinho um dos pontos lá embaixo, que acho que vai ser interessante para vocês verem aonde que está o aspecto de emergência do espaço-tempo nestas coisas. Então, observem que para cada N eu deveria ter uma métrica associada a esse N que é assintoticamente antecedente. O que mais posso dizer? Então,
que o detalhe, quando eu tenho um estado assim, é uma coisa que não falei, falta falar alguma coisa mais. Repare que isto é um estado emaranhado. Um estado emaranhado que vive neste produto do espaço de Hilbert. O que quer dizer emaranhado? Quer dizer que essencialmente eu não tenho, no fator, essencialmente quer dizer isso. Eu tenho coeficientes aqui que estão relacionando um estado N com um estado N tio. Né? Se eu tivesse, por exemplo, um estado que fosse da forma N tio sozinho, eu teria emaranhamento zero. Certo? Marcelo, mas isso não te proíbe de estar dentro daquela descrição ainda do produto tensorial de dois espaços de Hilbert, não, né? Você perdeu aquela estrutura H cross H tio, tendo estados emaranhados ou não? Não, aí, então, como eu falei, neste trabalho, Malacena propôs que este é o estado dual a um buraco negro que tem essa representação, com duas fronteiras. Sei. Certo? Agora, o que quer dizer essas duas fronteiras? Quer dizer que minha teoria dual, na verdade, que devo considerar, não é simplesmente conforme a teoria, mas é esse produto das duas. Sim. Eu devo considerar, na verdade, para ter estado do tipo buraco negro estendido, como, e poder descrevê-lo como estado puro, eu devo considerar essas duas cópias do espaço de Hilbert. Agora, quando isto aqui é uma base desse espaço e isto aqui é uma base desse espaço, tá certo? Quando eu tenho coeficientes aqui no meu estado, eu posso, olhando só para o estado, como eu falei lá, o objetivo seria olhar para este estado e saber que propriedades geométricas tem no meu espaço-tempo. Então, quando eu tenho coeficientes aqui que misturam uma coisa com a outra, eu posso saber facilmente que eu vou ter emaranhamento. Certo? Por quê? O que quer dizer emaranhamento? Emaranhamento quer dizer que, dada uma matriz, não sei se vocês já estão familiarizados com isso, mas dada uma matriz de densidade, eu posso calcular, eu tenho um espaço de Hilbert qualquer, certo? Suponha que esse espaço de Hilbert posso partir em dois pedaços. Acho que convém fazer um diagrama. Suponha que este é meu sistema. 0 ao 1, por exemplo. Suponha que eu parto meu sistema aqui. Essa parte chamo A e essa parte chamo B. Separo o meu espaço, meu conjunto de graus de liberdade em dois pedaços. Então, o espaço de Hilbert ele se escreve como HA, HB. Então, meu sistema vai estar em algum estado que é uma matriz de densidade que vive nesse espaço. Tá? Suponha que está num estado puro, inclusive. Então, seria um estado assim. Agora, se eu tomar o traço no espaço de Hilbert B desse ρ, eu tenho uma coisa chamada ρA, que é a matriz de densidade reduzida do sistema. Se eu calcular a entropia dessa matriz de densidade, que é o seguinte, a entropia A é igual a ρ traço ρA logaritmo ρA, agora traço em A, né? Essa entropia associada tem a ver com o emaranhamento do sistema A com o sistema B. Posso calcular a entropia para essa matriz de densidade e isso vai dar um número que se chama entropia de emaranhamento, entropia de entanglement. Tá? Seria o mesmo ter feito o oposto, por isso a entropia A é igual a entropia B. Isso se chama entropia de emaranhamento. Então, simplesmente isso é técnico. O importante é que se eu tenho aqui coeficientes não triviais, esse emaranhamento vai dar diferença de zero. Agora, se por acaso o meu estado é simplesmente isso, meu emaranhamento vai dar zero. Não tem coeficientes. Né? O que contribui à entropia de emaranhamento é precisamente esses coeficientinhos aqui. Bom, se você calcula a entropia de emaranhamento e tal, a interpretação vai dizer que isso vai dar proporcional à área desse ponto aqui.
Vou falar isso lentamente. Neste diagrama que eu fiz aqui, eu tenho uma coordenada espacial e uma coordenada temporal. Cada ponto do quadro corresponde a uma esfera de dimensão d-1. Tá? Inclusive aqui na fronteira, uma esfera de dimensão d-1. Ou seja, que aqui tenho d-1, mais uma dimensão a mais. Tá? Cada ponto é uma esfera. Esse ponto aqui, precisamente, é uma esfera também. Então, a entropia de emaranhamento desse estado vai ter que coincidir com a área dessa esfera que está exatamente localizada nesse ponto, que é no horizonte de evento. A área sobre 4. Isso é a lei de Wittgenstein-Hawking. Que importa? Bom, importa, mas é muito longo de explicar. Vou voltar ao argumento principal. Então, observem o seguinte: quando eu tenho um estado desse tipo, não desse tipo, um estado que não tem coeficientes aqui na frente, eu posso dizer que eu não tenho horizonte de eventos, porque minha entropia, se a entropia de Entanglement tem que ser a área sobre 4 do horizonte de eventos, então quer dizer que não tem nenhuma conexão entre estes dois lados. Está claro isso? E neste pitch, a entropia de um buraco negro é vista como entropia de emaranhamento desse estado. A entropia famosa do buraco negro. Vocês devem ter ouvido falar que o buraco negro tem uma entropia que é proporcional à área do horizonte de eventos dividido por 4. Aqui está o horizonte de eventos, nesse ponto. Se esse ponto não tem área, não é uma superfície, então eu não posso ter entropia de emaranhamento. Então, um estado deste tipo corresponde, na verdade, a dois espaços-tempos completamente separados um do outro, desconectados. Ou seja, em vez de ter este diagrama, um estado desse tipo corresponde a algo assim. Só estou falando assim meio divulgado, não dá para entrar em demasiados detalhes dessa demonstração, mas é assim. Tem algo assim. Aqui tem a CFT e aqui tem a CFT tio. E aqui tem um espaço de antidescita e aqui tem outro que não tem buraco negro, não tem nada, são soluções regulares, que são assintoticamente antidescita. Estas métricas, GN, essas métricas que vivem aqui são regulares, não tem buraco negro. Então, observe, suponha, faça um experimento mental de que eu faço os coeficientes sumirem e, de alguma maneira, eu fico só com um termo desses. Todos valem 0 ou menos 1, exceto 1. Isso vai significar que a entropia de emaranhamento vai dar 0. Isso significa, ao mesmo tempo, por esta lei de buraco negro, que o horizonte de eventos tem uma área nula. Isso se interpreta de uma maneira muito grosseira, estou simplesmente dando um argumento, não é a demonstração disso. Se interpreta como que tenho dois pedaços de espaço-tempo e se interpreta num sentido muito bonito do ponto de vista da teoria quântica da gravitação. Que, observem o que significa o que acabei de falar. Significa que, por eu considerar uma soma de esses coeficientes, uma normalização aqui, uma soma quântica, uma superposição de estados quânticos que consiste em geometrias que são separadas, não conectadas, irregulares, desse tipo, pálidas, geometrias duais. Há uma teoria conforme que, na verdade, é duas cópias de uma teoria conforme que não interagem. Estas duas não interagem, tratam desacopladas. Isto é equivalente, ou exatamente a mesma coisa, que descrever um espaço-tempo que contém um buraco negro. Essa é uma coisa interessante dessa coisa chamada emergência holográfica do espaço-tempo.
Aparentemente, neste contexto, eu posso descrever geometrias que são conectadas, considerando superposições quânticas de geometrias que são desconectadas e regulares. O Marcelo, e se você, por exemplo, quiser gerar, a gente sabe que tem buracos negros, vamos dizer assim, no hair, e tem os buracos negros, por exemplo, com carga, com momento angular. Perfeito. Se você quiser, por exemplo, gerar esses buracos negros que tem carga, momento angular. Exatamente. Isso simplesmente é detectável. N menos μn Cn, onde Cn é o valor da, por exemplo, o momento angular, né? Sim. O momento angular no estado N é conservado, digamos, do buraco negro. Uhum. E esse μn é um parâmetro chamado potencial químico, né? Como seria análogo a beta, né? É o potencial químico associado a isso. Né? Por exemplo, em um buraco negro carregado, né? Reiner-Knott, como acho que é a solução. Isso aqui é a carga do buraco negro, esse C. Tá certo. E aqui, esse μ está associado ao potencial coulombiano evaluado no horizonte de eventos. Tá certo. Entendeu? Então, Então você atribui, vamos dizer assim, essas propriedades do buraco negro, você não mexe na teoria de campos que está por trás, você mexe nos coeficientes. No estado. No estado. Deformando os estados, teoricamente eu posso obter aqui qualquer negócio. Entendi. Mas, por outro lado, eu queria que vocês observem este aspecto interessante. Isto que eu acabei de mencionar aqui foi observado só em 2009. E vou dizer porque nisso ha sido depois um trabalho que eu fiz depois, aproveitando isso aqui, que acho interessante, que do ponto de vista quântico, a geometria conectada, por exemplo, pode ser construída como uma superposição linear de geometrias desconectadas. Uma pergunta, essa igualdade tem alguma aproximação feita aí? Aproximação. Ou mesmo pode ser que tenha alguma condição de convergência para aquela somatória? Existe esse tipo de coisa? São duas perguntas. Se tem aproximação e se tem alguma condição de convergência naquela soma? A aproximação não, só o fato de, como eu falei aqui, nesse dicionário a gente tem que interpretar em que regime está falando. Por exemplo, se eu tenho um regime de lambda muito grande, significa que a teoria conforme é muito acoplada, mas ao mesmo tempo, do ponto de vista gravitacional, significa que estou em uma teoria de gravitação muito quântica. A gravitação é muito quântica. Então eu deveria perder esta noção de espaço-tempo contínuo, assim, provavelmente deveria aparecer uma estrutura quântica de gravitação que eu imagino que tem mais a ver com isso. O que quer dizer isso do ponto de vista quântico? Agora vamos supor que estou no regime de lambda pequeno. Ou seja, uma teoria de conforme que é fracamente acoplada. Observem, aproveito este diagrama, porque dá para ver uma coisa que eu chamo que para mim seria uma versão quântica do transição de Hawking-Page. A transição de Hawking-Page é o seguinte, vou falar, esqueçam dela e esse. Eu tenho um buraco negro que é assintoticamente antirecíproco. E, na verdade, eu tenho duas soluções que são compatíveis em antirecíproco com as condições de contorno, que é o próprio buraco negro e uma solução de antirecíproco pura, que enfim, com temperatura finita. Então, a temperatura finita eu posso ter duas coisas. Posso ter buraco negro ou posso ter uma solução de antirecíproco com temperatura, simplesmente, uma distribuição térmica de partículas em cima. São as duas possibilidades. A transição de Hawking-Page é que se eu conseguisse abaixar a temperatura muito, se torna-se mais provável, mais favorável deixar de existir o buraco negro e passar a ser simplesmente um espaço-tempo de antirecíproco chato, com um gás de partículas de distribuição térmica. Isso é a transição de Hawking-Page. O valor pelo qual isso acontece da temperatura é da ordem da inversa do rádio de antirecíproco.
Tá? A temperatura, a transição de Hawking Page é da ordem de R-. Porque na verdade a constante cosmológica está associada a esse R, que eu tinha escrito aqui, lembra na solução? Vou apagar isso aqui que está muito confuso. Então, aqui só para deixar claro que esse é o estado do buraco negro. Esse é o estado do buraco negro eterno. O que quer dizer eterno? Eterno quer dizer que tenho que falar algo que talvez vocês não saibam, mas um buraco negro vocês sabem que é um estado térmico, corresponde a um estado térmico e emite partículas, se evapora. Em anti de Sitter isso não é verdade. Eu posso ter justamente a constante cosmológica faz com que esse processo seja equilibrado e a emissão de partículas por parte do buraco negro se estabiliza porque a geometria do espaço-tempo anti de Sitter faz com que as partículas que são jogadas para o infinito voltam em geral. Então há uma situação de equilíbrio ali. Então, um buraco negro eterno quer dizer isso, um buraco negro que é suficientemente massivo, muito massivo, como para ser estável. Por isso se chama buraco eterno black hole. Isso é. Beleza. Agora, suponha que eu estou em um regime muito quântico da gravitação. Deveria haver também uma transição de Hawking Page desde o ponto de vista quântico. Vamos ver isso aqui nesta interpretação aqui. Suponha que estou nesse regime. Agora é o seguinte, nesta combinação linear, quando eu faço beta muito grande, significa baixar suficientemente a temperatura, o termo que mais contribui é precisamente o da mínima energia, tá? É zero. E mais os outros termos que têm a ver com N, né? Que são desprezíveis. Posso desprezar os termos que para níveis de energia mais altos. Isso que quer dizer que se eu faço uma observação quântica, agora suponha que esta gravitação minha é muito quântica e se comporta como um sistema quântico. Se eu faço uma observação, eu vou colapsar esse estado. Então a amplitude de probabilidade é muito mais alta, quando beta é muito pequeno, de eu colapsar esse estado quântico em duas cópias de anti de Sitter chatas, quando beta é muito pequeno. Então, do ponto de vista quântico, é como uma espécie de colapso desse estado, quando a temperatura é muito baixa, a amplitude de probabilidade experimenta um ponto de inflexão, onde é muito mais provável, vamos dizer assim, colapsar o estado em duas cópias de anti de Sitter e onde o buraco negro não está mais presente. Não sei se dá para entender. Qual é o valor dessa transição? Bom, na ordem de beta, isso. E isso é da ordem inversa de Rayleigh da ordem. Então seria que há uma espécie, desde o ponto de vista quântico, a transição de Hawking Page é uma espécie de transição de fase da amplitude quântica, da amplitude de probabilidade quântica. Entende isso? É como que eu tenho uma função que ela, a partir de um ponto, ela eu posso desprezar, e o ponto crítico tem precisamente esse valor. Ou seja, para uma temperatura muito mais baixa que isso aqui, é muito provável que eu vá observar alguma propriedade geométrica desse buraco negro e eu vou estar observando, na verdade, dois espaços anti de Sitter. Eu vou estar sempre de um lado só, né? Não tenho como ver o outro. Mas eu vou estar fazendo um experimento como se estivesse um anti de Sitter puro, sem buraco negro. É muito estranho isso, porque é como se eu tivesse um espaço-tempo microscópico, que não tem muito sentido. É como um sentido só quântico, assim, anedótico. Bom, eu só não falei dessa receita aqui, que seria importante. Essa receita aqui, convém que eu fale rapidamente, é o seguinte.
Basicamente, esta é uma receita para fazer cálculos em ADS-CFT, que é o seguinte: a função de partição da teoria de campos no espaço de Antilles Sitter, ela é equivalente a este objeto aqui, que é o valor esperado da exponencial de um operador associado ou dual a um campo φ que vive em val. Acho que pode ser muito complicado isso agora, né? É muito técnico, acho que agora é o meu nome. Que horas são? Não sei se dá tempo. 7, 8. Você que sabe, Marcelo, viu a mensagem que você quer realmente seria interessante eu poder explicar como é que se fazem contas. O que eu quero dizer com isso? É uma receita que eu posso jogar aqui dentro de um campo qualquer. Um campo de φ, campo A, qualquer coisa. Resolvendo esse campo classicamente, calculando propagadores clássicos, eu tenho como enfiar nessa fórmula aqui, que é a fórmula de Wurzel-Flemming Oligobiwitten, que eu falei antes, e com esse objeto aqui calcular todos os propagadores da teoria quântica e da teoria conforme. Essa é uma ferramenta, eu diria que é a mais útil, a mais usada. Na hora que você diga, gente, quero começar a trabalhar na ADS-CFT, é trivial, é o primeiro a ser feito. É resolver uma teoria de campos que vive nesse espaço antecita, resolvam o propagador, enfiam aqui dentro. Isto aqui vai ser um propagador clássico, né? Por quê? Por estas coisas que eu falei aqui, que eu tenho do lado da gravidade, tenho uma teoria que se torna muito clássica, e do lado da teoria quântica não, é uma teoria quântica full, né? Completamente quântica. Então, isto se supõe que é igual a ele. Agora, eu derivando esse φ que eu escrevi aqui, é só o valor de borda, o valor da fronteira do campo φ que eu botei dentro da teoria. Reparem que isto funciona como uma J em teoria de campos, como uma fonte. O valor do campo no espaço da teoria na fronteira é uma fonte para os campos que são já da outra teoria, da teoria dual que vive na fronteira. Então eu posso calcular funções, por exemplo, de 2 pontos de operadores em função de propagadores de uma teoria de campo clássica que vivem no espaço-tempo da teoria. Isso é uma ferramenta muito simples. Teria gostado de explicar, mas não vai dar tempo. Acho que talvez, para completar aqui... Marcelo, essa função de Green clássica que você computa no espaço de Anticipa, ela está trazendo a informação da métrica. Exatamente. Tá. E aí, quando você vai calcular essa função de correlação das teorias quânticas, o que aconteceu com essa métrica? Isso. Então, justamente, não sei se é isso que você vai perguntar, mas eu vou falar uma coisinha mais, talvez, para responder isso que você está falando. Que tem a ver, creio que tem a ver com isso, mas não sei se eu entendi bem. Por exemplo, suponho que aqui eu tenho operadores na teoria conforme. Por exemplo, poderia ser um operador, um exemplo típico, é um traço de f ao quadrado. Esse operador é um escalar, é um objeto escalar. Ele deve estar acoplado, vem que aqui tem uma integral desse operador O com um campo φ. Deve estar acoplado com o valor de borda de algum campo que tenha essa mesma estrutura espinoriana. Só poderia ser um campo escalar que está aqui. Então eu devo o quê? Devo estudar a propagação de um campo escalar dentro da antecita e pensar esse campo escalar como uma fonte, o valor desse campo escalar na borda, como uma fonte para estes operadores. Tipicamente, todos os cálculos dão isso que eu vou falar agora. Isso aqui é algum número, alguma normalização pela distância geodésica entre x e y. Isso é mais ou menos óbvio. E este M está relacionado com a dimensão conforme do operador. Você fixa a função de Green pela invariância conforme. Exatamente. Ou seja, eu tenho uma dimensão conforme, há uma fórmula, que depois eu escrevo, mas é uma formulinha assim,
muito simples. Dado M, eu tenho a dimensão conforme esse operador e é uma formulinha. Assim, e esse M é a massa do campo escalar que eu coloquei dentro do antiencíter. Por exemplo, eu tenho uma equação assim, né? Típica. De Klein-Gordon. Em antiencíter, né? É este problema que eu tenho que resolver com condições de contorno φ0 na borda, né? Esse φ0 é o que vai ser a J, a função. E a partir dali, o que acontece? Como eu calculo isso? Tomo derivadas com relação a φ0. Derivadas da unidade é como uma função geratriz, né? Como formalismo é uma função geratriz, mesma coisa. Só que esses valores de contorno do espaço antiencíter servem como fontes para a teoria dual. Isso eu acho que é a ferramenta mais legal. E por outro lado, observem como aqui está esse cabling que eu fiz aí. Poxa, de onde vem isso? Que estado está relacionado a uma métrica? Simplesmente por isso. Eu tenho um operador aqui, outro operador aqui. O que quer dizer isto? Isto quer dizer nada mais do que isso. Fixado o estado, porque se movem são os operadores. Mas agora, Marcelo, esse traço de F2, quer dizer, quando você, na verdade, faz um produto interno, você contrai índices aqui, nesse nível do lado esquerdo, você está contraindo com índice de Minkowski, né? Aqui eu traço no